pelo ministro da Suprema Corte do Brasil, Alexandre de Moraes, um indivíduo que foi recentemente sancionado pelos Estados Unidos por suas violações de direitos humanos contra o povo brasileiro. Reconhecemos que o ministro Alexandre de Moraes citou um registro errôneo para justificar a prisão de meses do senhor Martins. Está no ar o Márcio Talks, o canal de cortes mais visto do YouTube. Eu sou o Márcio Andrade e no vídeo de hoje você vai ver mais um conteúdo sensacional. Portanto, se inscreva no canal, deixa o seu comentário, deixa também o seu like. Se liga aí! Meus amigos, a gente vai falar hoje aqui de um assunto muito sério, em que pese ser uma notícia boa, porque visa consertar uma injustiça. Eu acho que o Felipe Martins é uma das pessoas que mais sofreu nesse processo todo, com prisões injustas, tortura, sim, mais do que psicológica, física, né, a impossibilidade de ver os seus familiares, e muito pior do que isso, ameaças, como eu vou falar aqui, deixar claro para vocês no meio desse caminho todo. Então é importantíssimo que você compartilhe esse vídeo. Isso não é clichê, não. É por quê? É porque sempre antes da gente conseguir fazer uma ação, como por exemplo as sanções contra Alexandre de Moraes e a sua esposa, Vivi, a gente primeiro tem que criar uma consciência. Se você não falar, ninguém vai ficar sabendo. Ninguém vai conhecer essa injustiça desse caso. E você vai estar contribuindo para que você mesmo possa ser a próxima vítima desse regime. E como você está vendo, não pega só os medalhões às autoridades, mas também pessoas comuns. Então, dando sequência em mais um desses abusos do Alexandre de Moraes, eu queria compartilhar com vocês, queria ler com vocês, na verdade, essa notícia aqui da revista Oeste. Tá? Tem ali, a alfândega americana confirma que Felipe Martins não entrou nos Estados Unidos em 30 de dezembro de 2022. Abre aspas. Reconhecemos que o ministro Alexandre de Moraes citou um registro errôneo para justificar a prisão de meses. Fecha aspas, informou a agência. Bem, registro errôneo é uma suavidade, né? É o benefício da dúvida sendo dado ao Alexandre de Moraes. Porque há fortes indícios de que isso daqui tenha sido algo confeccionado para incriminar o Felipe Martins. Olha só como é que as coisas são tão absurdas. Primeiro de tudo, uma viagem aos Estados Unidos não poderia ser algo que levasse as pessoas à cadeia. Até porque, pensa comigo, se você fosse dar um golpe de Estado, para qual país você iria? Certamente o último país que você iria seria os Estados Unidos, que ainda mais naquele momento vivia a presidência do Biden, que era opositor ao Jair Bolsonaro. É uma pessoa de esquerda, extrema esquerda, boicotou o governo Bolsonaro, armou a arapuca da eleição. Então repare que não faz sentido essa lógica de ir aos Estados Unidos nos últimos dias do governo Bolsonaro para tentar encontrar ali uma salvaguarda para não ser preso. E outra coisa, né? Ser preso de qual tentativa de golpe? Tentativa de golpe de 8 de janeiro, com pessoas desarmadas, velhinhas, senhoras, algo com 1.500 pessoas que não vazou antes, sendo que Bolsonaro, na própria transição, ainda presidente, transferiu os poderes dos comandantes de força para os indicados do Lula, nomeando seus chefes de armas. Então isso aqui é uma piada pronta. Mas ainda assim é necessário que se diga isso. Então vamos lá, no contexto aqui para você que chegou agora. O Felipe Martins foi acusado de tentar um golpe e fugir do país. Foi para os Estados Unidos, tá? Esse é o ponto. Só que quando ele foi preso, antes, nós vimos, né, sendo preparado a cama de gato, uma matéria do Guilherme Amado, onde anda Felipe Martins, por onde está Felipe Martins, evaporou, e aí o Alexandre de Moraes tenta procurar o Felipe Martins, não encontra, expede mandado de prisão, e ele é encontrado onde? Escondido onde? Na casa da sua noiva, em Ponta Grossa, Paraná. Olha que brilhante. Vou me esconder da polícia. Onde? Na casa da minha noiva. Gente, é uma sucessão de coisas assim que nem na piada mais estúpida, né? De, vamos lá, que nós brasileiros aqui fazemos, porque os portugueses também fazem conosco, né? Mas que nós brasileiros fazemos com os portugueses, você conseguiria encontrar uma peça como essa daqui. Isso aqui, nem o roteirista do Chaves conseguiria fazer algo igual. Mas ainda assim, vamos continuar lendo a matéria, porque é muito grave. O Felipe Martins ele foi preso mais de 6 meses, começando numa solitária. Passou dias na solitária, sem ter contato com ninguém, sem tomar banho de sol, sem sair da sua cela e comendo uma comida que eu suspeito seriamente que tenha sido estragada.
Ah, Eduardo, mas como é que você pode afirmar isso? Por exemplo, eu te dou um indício fortíssimo. Quando um juiz manda soltar um preso, a autoridade lá do presídio, ela na hora solta o preso. Por quê? Configura o crime de abuso de autoridade você ter uma ordem de soltura e não liberar a pessoa. O Felipe Martins passou quase o dia inteiro para ser solto. Foram idas e vindas, né? Até colegas deputados estaduais, o seu advogado, Sebastião Coelho, estivessem no presídio e lá pelas tantas falaram que, olha, já que não vai soltar o meu cliente, recolhe ele de novo para a cadeia, eu vou representar em todos os órgãos possíveis. O Sebastião Coelho é uma pessoa de palavra, eu acho que, né, conseguiram perceber, né, que algo grave poderia acontecer com aqueles agentes penitenciários, né, que inclusive falam por aí fortes conexões com o PT. Não sei, vou dar o benefício da dúvida, mas é o que eu escutei. E aí o Felipe Martins foi solto. Você acha que a pessoa que segura, que corre o risco de tomar nas costas um abuso de autoridade, não faria maldades contra o Felipe Martins? Ainda mais tendo na sua retaguarda o Alexandre de Moraes? E no meio do caminho foram oferecidas diversas tentativas para que o Felipe Martins oferecesse uma delação premiada. Tá? Então, o negócio era o seguinte: quando levavam o Felipe Martins para a Polícia Federal, colocavam ele para dormir bem, colocavam um lanchinho, colocavam comida boa, perguntavam se a temperatura do café estava ok, se ele queria mais uma aguinha, e aí vinham para oferecer a delação premiada. Ou seja, estavam dando a mensagem de que você vai ter uma vida boa, igual a vida de outros delatores. Mas o Felipe Martins, quando ele se dizia firme, falava: eu não tenho que delatar, porque o Bolsonaro não é golpista e não foi tramado nada disso, recolhiam todo o bom tratamento e mandavam ele de volta para o presídio comum. Esta é a história de Felipe Martins, um sujeito homem que segurou a onda e não inventou nada, mesmo colocando dele próprio na reta. Você imagina estar na cadeia preso pelo Alexandre de Moraes. Sabe-se lá quando você vai ser solto? A Débora do Batom, antes da condenação injusta dela de 14 anos, ela passou mais de 2 anos em prisão preventiva. Isso muito provavelmente é um recorde do STF. Tudo para proteger a democracia, porque são pessoas perigosas. Vamos continuar lendo aqui, já que eu citei o Sebastião, doutor Sebastião, desembargador aposentado do DF. Queria colocar aqui uma foto dele. Lembram dele, doutor Sebastião Coelho, que falou muitas verdades na frente do Alexandre de Moraes? Ele que falou para a Suprema Corte dizendo que vocês são as pessoas mais odiadas no país hoje. Vocês são as pessoas que, se saírem às ruas, vão ver a impopularidade de vocês. Mas vivem numa bolha. Né? Não todos eles é verdade. Tá? Você não vê ministro Fux, Cássio, André sendo hostilizados em aeroportos, sendo hostilizados quando tem algum contato com o público. Já Alexandre de Moraes tem que andar com vários seguranças. Quando pôde ir aos Estados Unidos foi daquele jeito que você viu. Enfim, vamos retornar aqui para a matéria para a matéria da Revista Oeste. Nesta sexta-feira, dia 10, a Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos, é o Border Patrol, né, o CBP, informou que Felipe Martins não entrou no país em 30 de dezembro de 2022. Olha, seria tão fácil você ver, né? Como é que a Polícia Federal não consegue saber se uma pessoa saiu do país e entrou em outro país? Ainda mais os Estados Unidos, é um país aqui perto. Várias possibilidades de interações, vários acordos de cooperação, vários, certamente, MOU, MLAT, né? O acordo de comunicação, um canal de comunicação, de colaboração mútua. E ainda assim optaram por seguir. É por isso que eu falo que muito provavelmente isso não foi um erro. Isso foi a cama de gato para incriminar o Felipe Martins e depois, através de tortura da prisão ilegal dele, como Gilmar Mendes falou, em julgado sobre a Lava Jato, né, que prendiam as pessoas para torturá-las e forçá-las a dar uma delação, daí extrair algo fantasioso do Felipe Martins para tentar pegar o Jair Bolsonaro. Você vê que como é que você ter a sua bússola moral no lugar é muito mais importante do que qualquer curso ou treinamento físico que você faça.
Nessa sexta-feira, dia 10, a Alfândega de Proteção de Fronteira dos Estados Unidos informou que Felipe Martins não entrou no país em 30 de dezembro de 2022. A data foi usada como pretexto pelo STF para manter o ex-assessor da presidência para assuntos internacionais preso por 6 meses. Abre aspas. Essa constatação contradiz diretamente as alegações feitas pelo ministro Alexandre de Moraes, um indivíduo que foi recentemente sancionado pelos Estados Unidos por suas violações de direitos humanos contra o povo brasileiro, fecha aspas, informou a agência norte-americana. Então veja bem, o órgão oficial dos Estados Unidos deu esta declaração. Está falando basicamente o seguinte, olha, vocês não são um país sério. Tem aí no meio de vocês um cara que foi condenado, né, por violação de direitos humanos, sancionado pelos Estados Unidos, e agora está aqui mais uma cereja do bolo, vamos assim colocar, mais uma prova de que ele está usando de tudo para fazer perseguição política, abusando do poder da sua caneta. Isso é um tapa na cara da sociedade brasileira, do judiciário brasileiro, pelo amor de Deus. Tá jogando na lama. Todos os juízes tinham que se revoltar com essa conduta do Moraes. Todas as associações tinham que fazer notas de repúdio. A OAB deveria, de maneira digna, o mínimo que lhe reste de credibilidade, tomar parte disso e defender ao menos os advogados de Felipe Martins que foram depostos, né, por ordens do Alexandre de Moraes. Eu vou chegar lá ainda. Seguindo aqui na matéria. Martins é réu no STF. Ele ainda é réu no STF. Sabe por que Felipe Martins é réu? Porque se eles reconhecerem que prenderam ilegalmente Felipe Martins, eles vão estar assinando uma nota, uma confissão de culpa, de abuso de autoridade. Então, o que eles fizeram? Eles seguiram adiante com a sua narrativa fantasiosa, Fábio Schor, né, que comanda os cachorrinhos da Polícia Federal do Moraes, e falaram que Felipe Martins participou de uma fatídica reunião sobre golpe de Estado. Quem estava nessa reunião? Comandantes de força, generais. E, por exemplo, Gomes Freire disse que não conhece Felipe Martins, nunca viu ele e ele não estava naquela reunião. Bem como os registros de entrada no Palácio do Planalto não confirmam que Felipe Martins esteve nessa reunião. Muito pelo contrário. Até houve uma confusão no meio do processo, porque acho que Felipe Martins esteve antes no Palácio do Planalto, no Palácio do Alvorada, a residência do Jair Bolsonaro, um dia antes, mas fizeram uma maracutaia ali no meio do caminho para dizer que ele estava no dia subsequente nesta reunião. Eu vou te contar. Assim, não é que houve uma ilegalidade e nós estamos dando all-in, apostando em todas as nossas fichas nisso daí. Há uma dezena de crimes que ocorreram na tentativa de incriminar Felipe Martins e dragar Jair Bolsonaro para o meio disso tudo. Martins é réu no STF em virtude de supostamente fazer parte de uma trama golpista. De acordo com as investigações da Polícia Federal, ele teria ido a Orlando em uma comitiva com o então presidente Bolsonaro. Conforme a Alfândega, no entanto, Moraes citou um registro errôneo para justificar a prisão de Felipe Martins. Abre aspas, a inclusão desse registro impreciso nos sistemas oficiais do CBP, sigla da Alfândega, permanece sob investigação, ou seja, pode derivar aí processos criminais contra Fábio Schor, Alexandre de Moraes, agentes federais e todos os outros envolvidos nisso daí. Juízes, né, que já perderam seus vistos, como Ayrton Vieira, né, o Marco Antônio Vargas, o que disse que a gente tem que pegar o Eduardo Bolsonaro, né, falou que o Alexandre de Moraes disse, nós temos que pegar o Eduardo Bolsonaro, avisou o CBP, fecha aspas. Abre aspas. A Alfândega e Proteção de Fronteira dos Estados Unidos anunciou que realizou uma revisão completa das evidências disponíveis referentes às alegações de entrada nos Estados Unidos do cidadão brasileiro Felipe Martins em 30 de dezembro de 2022. Após a conclusão da revisão, foi determinado que o senhor Martins não entrou nos Estados Unidos naquela data. Essa constatação contradiz diretamente as alegações feitas pelo ministro da Suprema Corte do Brasil, Alexandre de Moraes, um indivíduo que foi recentemente sancionado pelos Estados Unidos por suas violações de direitos humanos contra o povo brasileiro. Reconhecemos que o ministro Alexandre de Moraes citou um registro errôneo para justificar a prisão de meses do senhor Martins, ou seja, prisão ilegal. Deveria ter sido relaxado. E o Felipe Martins hoje está com tornozeleira, impossibilidade de sair da sua cidade e semanalmente tendo que ir ao fórum assinar documentos para comprovar que está lá naquela localidade.
retornando aqui para a matéria, né, para a conclusão aqui da nota oficial do CBP, né, a alfândega americana. Vamos lá. A inclusão desse registro impreciso nos sistemas oficiais do CBP permanece sob investigação. E o CBP tomará as medidas apropriadas para evitar que discrepâncias futuras ocorram. Ou seja, o caso Felipe Martins é o leading case, é o pioneiro que vai provavelmente abrir as portas para uma nova política migratória, para novos procedimentos da alfândega norte-americana. Olha o tamanho da mancha que está ficando no currículo do judiciário brasileiro. Quando forem falar de migração no futuro, vão chegar aqui a este caso Felipe Martins, vão citar o caso do Felipe Martins em outros fatos futuros relativos a problemas migratórios e sistema americano. O CBP condena veementemente qualquer uso indevido dessa entrada falsa para embasar a condenação ou prisão do senhor Martins, ou qualquer outra pessoa. Reafirmamos nossa dedicação em manter a integridade de nossos registros de fronteira e apoiar os princípios de justiça e direitos humanos. Fecha aspas. Meus caros, olha o tamanho do problema. O governo americano, que é talvez o mais preocupado do mundo com o sistema migratório, está reconhecendo que ocorreu um erro. Isso daqui, assim, para acontecer, deve ter passado por um pente fino inacreditável. Não achem vocês que as autoridades americanas, muito provavelmente, não verificaram isso daqui 1000 vezes antes de soltar uma nota dessa, porque é um reconhecimento de um erro, é um reconhecimento de falhamos, erramos. Sabe, quando você tem que quase pedir desculpa para outra pessoa porque você fez uma conduta errada, de repente acreditou no mentiroso e tomou uma conduta que não foi certa. É isso daqui. Agora, você imagina a credibilidade do Alexandre de Moraes, que vai contaminar certamente outros juízes brasileiros que não tem nada a ver com isso, num pedido de extradição, num pedido de documentação do exterior. O Brasil está aqui no meio do processo de venezuelização. Hoje, uma ordem de um juiz da Venezuela para prender alguém fora da Venezuela, esqueça, não é nem considerada. Passaporte diplomático venezuelano não é considerado como imunidade diplomática. Aviões das Forças Armadas da Venezuela são usados em operações de tráfico de droga. Será que o Brasil a gente quer que vá por esse caminho? O Felipe Martins, né, enquanto eu vi aqui estava puxando as fotos para fazer esse arquivo, esse vídeo, eu encontrei várias aqui, né? Por exemplo, em 2019 nós visitamos o presidente Trump, né? E depois ele tirou uma foto só com o presidente. Ele também conhecia o Steve Bannon. Poxa, a foto com o Olavo de Carvalho não está aqui, provavelmente não cabe. O Brasil está passando por um momento muito delicado. As instituições, o poder legislativo, o judiciário, o executivo, estão completamente perdidos e estão completamente prejudicados, sem credibilidade, e tudo isso por conta de ações de pessoas da alta cúpula desses poderes. Pois bem, os três poderes, o poder legislativo, o judiciário e o executivo, eles tendem a estar harmônicos. Pelo menos é isso que diz a Constituição, deveria ser harmônicos, né? Deveria ter um equilíbrio entre os três poderes, cada um fiscalizando o outro, né? Na questão dos freios e contrapesos. A própria Constituição diz isso. Porém, na prática não é assim que funciona. O que a gente vê hoje no Brasil é justamente um poder sobressaindo sobre o outro. Então, o que acontece? Isso necessariamente vai refletir lá na ponta, ou seja, no indivíduo, no povo, na sociedade. Tá? Mas
ao que parece, as ditas autoridades não estão nem aí para esse negócio, né? Não estão nem aí para as instituições que elas próprias pertencem, né? Então, a coisa está em uma tônica de projeto, na verdade, já vem de muito tempo, aquela coisa do projeto de poder, do poder pessoal, né? Todas as ações são em benefício próprio ou em benefício da minha ideologia política, da minha visão de mundo. Então, essas pessoas que estão nessas instituições, elas arrogam para si todo esse poder e traz essa tônica de visão de mundo para dentro da própria instituição, né? E, obviamente, quando isso acontece, aí há uma corrupção própria, né? De corromper a própria instituição. Ou seja, o Brasil está em um patamar em que a alta cúpula que governa, que dirige o país, né? Ou seja, o pessoal do Poder Executivo, começando pelo presidente da República, né? Aí tem o pessoal do Judiciário, começando lá pelo STF. Aí tem o pessoal do Legislativo, começando lá pelo Senado, né? Tem o pessoal lá da Câmara, que são os deputados e tudo mais, no Senado e senadores. E ao que parece, a coisa está se enveredando aí para algo muito grande aí, de penalização em relação aos Estados Unidos para com o Brasil. É isso. Essa é a situação em que o Brasil se encontra, essa é a situação em que a população brasileira, a sociedade do Brasil, a nação brasileira se encontra. Por esse vídeo é isso, se inscreva no canal, deixe o seu comentário e deixe também o seu like. Até breve.